Que a graça, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja reinando em cada coração nesta noite aqui presencial, e você que nos acompanha através das redes sociais, que o Espírito Santo possa entrar dentro da sua casa, quem sabe no seu trabalho, quem sabe nesse leito de hospital, e realizar uma obra miraculosa na sua vida, através do poder que pertence e que está nas mãos do Deus em cuja presença nos encontramos nesta noite. Posso ouvir um amém? Amém. Abra sua Bíblia juntamente comigo. Evangelho segundo nos escreveu São Mateus, no capítulo de número 28, versículo de número 20, apenas um versículo da palavra do Senhor para nossa meditação nesta noite. Evangelho de São João, Evangelho de Mateus, capítulo de número 28, apenas o verso de número 20. Você que não trouxe a sua Bíblia, acompanhe-nos aqui por uma das nossas telas. Diz-nos assim a santa, inaudita e irrefutável palavra de Deus: ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do mundo. Outra tradução, até a consumação dos séculos. Pai, esta igreja com muita propriedade já adorou ao Senhor através dos cânticos, através dos louvores, através dos dízimos e das ofertas, que também fazem parte de um culto, Senhor, ou de um ato cultico. Mas agora é momento de ouvirmos um pouco mais a sua voz. Por misericórdia, eu suplico, esconda-me sobre a cruz de Cristo, que Ele cresça e eu diminua sempre, Pai. Glorifica o Teu santo nome, é o que eu lhe peço, em nome de Jesus, e todos digam graças a Deus. Podemos assentar, amados. Era um domingo. O dia tinha acabado de nascer. Os primeiros raios de sol tocaram a terra de Israel. Maria Madalena e a outra Maria, a mãe de Tiago, consequentemente a mãe do Senhor Jesus, elas saem das suas casas, do local onde elas estavam, e elas correm até o sepulcro aonde o Senhor Jesus havia sido sepultado 3 dias antes, em uma sexta-feira. Quando Maria Madalena e Maria, mãe de Jesus, chegam até o túmulo, elas percebem que a pedra já havia sido revolvida, havia sido tirada. E percebem, olhando para dentro do túmulo, que ele estava vazio. O corpo do Senhor Jesus, que havia sido colocado 3 dias antes ali naquele lugar, já não estava mais lá. O túmulo agora está vazio. Jesus havia ressuscitado. E segundo a palavra de Deus, a inerrante palavra de Deus, segundo esta mesma palavra, Jesus despede-se após a ressurreição, passa 40 dias na terra, se apresentando a um grupo grande de pessoas, a mais de 500 pessoas, e nas suas instruções finais, Jesus leva alguns discípulos até um monte, próximo ali a um monte das oliveiras, e ali se despede deles, e ele é assunto aos céus, ou seja, ele sobe aos céus, e os discípulos veem ele subir, e uma nuvem esconde Jesus. E a inerrante palavra do nosso Deus nos diz que hoje ele está à destra de Deus, assentado à direita de Deus, intercedendo por cada um de nós que estamos aqui e por cada um de você que está aí na sua casa, no seu trabalho, ou quem sabe em um outro local. Entretanto, parece ser algo místico, mas não é, é real.
Entretanto, além de estar intercedendo por cada um de nós, não existe um outro intercessor. Isso tem que ficar muito claro. Não existe a segunda via. Não existe, em termos de salvação, não existe segunda via, não existe plano B. É só um. Além de estar intercedendo por nós, o texto que eu li com você nesta noite, de Mateus 28:20, ele é muito claro para nós. Além de estar intercedendo por cada um de nós, Jesus disse em letras garrafais, em alto e bom som, ele foi muito claro quando ele disse: e eis que eu estou convosco todos os dias. Além de estar intercedendo por nós, Jesus também esquece o lado místico da coisa. É real. Além de estar intercedendo, Jesus também está aí do seu ladinho, aonde você está. Jesus está do seu lado lá no trabalho, lá na faculdade, lá no mercado, lá na farmácia, lá na loja, lá na rua, onde você estiver, aonde nós estivermos. A palavra dele nos diz que ele estaria, ou que ele está conosco todos os dias, até por ocasião da consumação de todas as coisas. Isto vai além da nossa compreensão. Parece ser algo místico, mas não é, é real. Jesus está com cada um de nós aqui neste momento, conhecendo através do Espírito Santo. Por quê? Porque os três são um e um se subdivide em três: Pai, Filho e Espírito Santo. Além de estar conosco, Jesus é aquele que, quando se aproxima de nós, conhece o nosso interior. Diga: Jesus conhece o meu interior. Diga: Jesus me conhece. E neste momento está intercedendo por mim junto ao Pai. Você crê que Jesus está intercedendo por você, pela sua casa, pela sua família, neste exato momento junto a Deus? Ele não pode ir contra a palavra dele, aleluia. Então Jesus está próximo de nós. E por mais fracos, por mais humildes, por mais simples, ou por mais sem importância que possamos ser para alguns, ou para o mundo, ou para a sociedade, não importa. Jesus, ele é o amigo fiel. Jesus, ele é o companheiro inseparável. Jesus é aquele que tem o bálsamo certo para atar as feridas. Jesus é aquele que caminha conosco não 1 milha, mas 2, 3, o tanto que for necessário. Jesus é este companheiro sempre presente nas nossas vidas. Tudo isso parece apenas um sonho, mas não é, é real. E eu tenho provado isso na minha vida, a presença de Jesus. Eu liguei para você, Alessandra, e eu pedi para vocês cantarem Sua Presença é Tudo Que Eu Quero. Eu liguei para você. Não, se eu liguei, pode falar, eu liguei. Não, por quê? Porque esta casa, esta igreja é dirigida pelo Espírito Santo, não é dirigida por homens. Esta igreja não é dirigida, não é conduzida por vontade humana. Esta igreja é dirigida, aleluia, ela é guiada, ela é orientada, ela é alicerçada, aleluia, sobre a direção do Espírito Santo. Então, sobre o tema 2 pilares da presença de Deus em nós, eu quero falar nesta noite. Vou tratar com você do primeiro pilar hoje, e domingo próximo que vem, por ocasião do culto, tratarei do segundo pilar. Queridos, o tema é 2 pilares da presença de Deus em nós. No quesito construção, temos engenheiros aqui no nosso templo, na nossa igreja, né, membros da nossa igreja. No quesito construção, pilar pode significar coluna, poste, pilastra, aquilo que dá coluna, aquilo que dá sustentação. No sentido moral, pilares, né? Ou pilar, no sentido moral, pode significar base, fundamento do caráter cristão. No sentido moral, o fundamento do caráter cristão. Se o cristão tem caráter ou não, né? E no sentido figurado, você já ouviu, com certeza, muitas vezes isso. E no sentido figurado,
é aquilo que serve de suporte. Exemplo, o meu pai é o pilar desta família. A minha mãe é a coluna desta família, né? Tal pessoa é a coluna daquela empresa. Se ela, né, sair alguma coisa, vai desestabilizar, vai dar um choque muito grande, né? Então, quando nós tratamos deste tema, pilar ou pilares da presença de Deus em nós, eu tenho, como um bom cristão, partir do pressuposto de que aonde eu estou edificando, estruturando, embasando a minha vida espiritual, aonde eu estou alicerçando ou tenho alicerçado a minha vida espiritual. Porque se eu não estiver bem na vida espiritual, nenhuma outra área, por melhor que seja, não irá bem. Porque o homem, quer queira, quer não, ele foi criado por Deus. Esquece qualquer outro tipo de ensinamento que há por aí. Esquece. O homem, o ser humano, conhecendo ou não Deus, ele sente necessidade de conhecer um ser superior. O homem tem essa necessidade. Agora nós precisamos, como cristãos, nós que estamos aqui, você que está em casa, nós precisamos identificar e partirmos do pressuposto aonde eu estou estruturando a minha vida, aonde eu estou estruturando a minha vida espiritual. Olha o que diz Mateus capítulo de número 7, versículo 24 e 25. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, olha, todo aquele que escuta as minhas palavras, quem está falando aqui é o Senhor Jesus. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras, não só escuta, e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que fez o quê? Que edificou a sua casa sobre a rocha. Não mude ainda. Que edificou a sua casa sobre a rocha. Olha aqui. Todo aquele que escuta as palavras do Senhor Jesus, todo aquele que lê a Bíblia Sagrada, que tem uma intimidade maior com Deus, Jesus diz que virá assemelhar esta pessoa, né, ao homem prudente, que tem pego a sua vida espiritual e tem estruturado, conforme está ali, sobre uma rocha. Está escrito ali. E podem acontecer situações das mais difíceis, das mais graves. Olha o verso de número 25. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram contra aquela casa, lutaram contra aquela pessoa. Estão tentando destruir aquela pessoa, estão tentando desarraigar a memória desta pessoa da face da terra, estão tentando envergonhar esta pessoa, estão tentando fazer mal a esta pessoa, mas veja bem, e combateram aquela casa, e a casa não... Por que que a casa não caiu? Por quê? Vamos lá no 3, 1, 2 e... A casa não caiu porque estava edificada, a coluna, o pilar estava edificada sobre a rocha. E por mais difícil que possa estar sendo a vida para você, para nós, se a nossa vida estiver estruturada sobre a rocha, pode vir chuva, pode vir temporal, pode vir ventania, pode vir tufão, pode vir ciclone, pode vir o que for. A casa está estruturada sobre a rocha. Mas tem que ouvir e praticar. Por quê, pastor? Porque se ouvir e não praticar, olha o que vai acontecer. Olha o que vai acontecer se ouvir e não praticar. Mateus 7, 26 ao 27. E aquele que ouve estas minhas palavras, está dentro da igreja, está acompanhando pelas redes sociais, está ouvindo a palavra e não as pratica, ou seja,
e não cumpre com essas palavras, compará-lo-ei ao homem insensato, bruto, estúpido, descrente, que edificou a sua casa sobre a areia. E quando a casa é edificada sobre areia, sabe o que acontece? Olha no versículo de número 27, olha lá. E desceu a chuva, e correram rios, igualzinho no outro prudente, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, igual ao prudente, igualzinho, a luta não é diferente, o problema não é diferente, as situações não são diferentes, é a mesma coisa. E a casa, e foi grande a sua queda, além de cair, ainda foi vergonhoso. Foi grande a sua queda. Por quê? Porque está edificando a casa sobre areia. Está colocando pilares, está colocando colunas, está colocando pilastras sobre areia, sobre uma terra fofa que não vai suportar nenhum tipo de vento. Então eu pergunto para você nesta noite que está nos acompanhando: você quer ser abençoado, quer ser próspero, quer ser um cristão verdadeiro, sim ou não? Sim ou não? Então veja ou reveja aonde você tem estruturado a sua vida. Aonde você tem edificado a sua casa. Aonde você tem edificado a sua vida. Nisso eu entro no primeiro pilar. E o primeiro pilar que eu quero tratar com você nesta noite, o segundo eu tratarei domingo próximo que vem. À noite, por ocasião do culto da noite. O primeiro pilar que eu quero tratar com você, a primeira coluna, a primeira pilastra, né, sobre aquele que está edificando a casa sobre a rocha ou sobre a areia. O primeiro pilar é que, Alessandra, sem a presença de Deus, não há vitórias, não há bênção. Sem a presença de Deus em nós, sem a presença de Deus nas nossas vidas, nós faremos coisas ruins acontecerem a nós e àquele que está próximo de nós também. Olha o que está escrito lá em Hebreus 11:6, capítulo de número 11, o escritor aos Hebreus, lá no capítulo 11, no versículo de número 6, diz assim: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que os buscam. Então, eu preciso entender que, ainda que a minha fé seja pequena, ainda que a minha fé seja do tamanhozinho de um grãozinho de mostarda, eu preciso entender que sem ela eu não vou agradar a Deus. Por quê? Porque aquele que não tem fé, conforme foi dito aqui alguns dias atrás, ele anda por vista. E o que é andar por vista? Procurar segunda via. Procurar planos B, C, D, E, F, o abecedário inteiro. Aquele que anda por vista e não anda por fé, ele se desespera e ele tira a vida. Ele ouve não a voz de Deus, mas a voz de demônios, a voz de Satanás, a voz do diabo, e ele vai e pode até tirar a sua própria vida. Aquele que anda por vista e não anda por fé, ele passa a se alimentar das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Aquele que anda por vista e não anda por fé, esse está sempre na rabeira, ele está sempre pegando carona em alguma coisa. Ah, a irmã do Repleplé, lá no Cidade Alta tem a irmã do Repleplé na quarta-feira. Eu vou para lá. Ah, mas eu ouvi dizer que lá no Requião tem a irmã do sapatinho, do chinelinho de fogo. Vou para lá. Ah, eu ouvi dizer que lá em Paissandu, no Pioneiros, né, tem um profeta ungido de Deus, cheio de fogo na cabeça, na mão, em tudo quanto é lugar. Eu vou para lá. Aquele que anda por vista e não anda por fé, não consegue satisfazer o seu interior. E é por isso que o escritor aos Hebreus está dizendo: sem fé é impossível agradar-lhe. Não tem jeito. Porque é necessário que aquele que se aproxima dele creia que ele existe. E nós devemos acreditar que ele é real, não é místico. E nós devemos acreditar que ele é galardoador, galardão, prêmio, recompensa.
Eu estou em busca do meu prêmio. E qual é o meu prêmio? Meu prêmio não é casa, meu prêmio não é carro, meu prêmio não é poupança, meu prêmio não é aqui neste mundo, o meu prêmio é a coroa da vida que naquele dia o meu Senhor vai dar para mim, para nós, para aquele que verdadeiramente exerceu a sua fé aqui neste mundo, aleluia. A coroa da justiça que será entregue a cada um de nós, aleluia. Oh, bendito é o nome do Senhor nosso Deus. E é por isso que nós precisamos da presença de Deus nas nossas vidas. Eu tenho passado por muitos apuros há alguns meses. E eu confesso para você que se não fosse a presença de Deus na minha vida, eu não sei se eu estaria aqui neste momento. Mas a presença de Deus, ela foi tão real na minha vida. A presença de Deus foi tão real dentro do meu quarto, que muitas vezes, com os joelhos no chão, não, deitado no chão do meu quarto, sem voz, não saía voz, só choro, 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 mas de repente aquele quarto era tomado por uma áurea, e parece que eu estava numa esfera espiritual, em um êxtase espiritual muito grande, e uma presença tomava, embriagava-me dentro daquele lugar, e eu me sentia como um bebê no colo da sua mãe, sendo embalado, aleluia, bendito é o nome do Senhor nosso Deus. Nós precisamos da presença de Deus. Mas existem muitas pessoas que teimam, insistem em caminhar sem a presença de Deus. Não faça isso. A presença de Deus é fundamental para nós conquistarmos as nossas vitórias. Não abandone Deus, por favor. Por misericórdia, você pode abandonar tudo menos Deus. Você pode abandonar tudo menos Deus. Não abandone Deus. Coloque Deus como a bandeira ou na sua vida. Tome Deus como seu companheiro, seu conciliador, seu ajudador, seu auxiliador. Não abandone Deus, não deixe Deus. Não deixe. Não é que Deus precisa de você, Deus não precisa de mim nem de você. Deus pode destruir tudo, criar tudo novamente. Ele pode. Mas eu quero que você entenda que no dia que Ele te criou, no dia que Ele formou você, no dia que Ele criou você que está aí me ouvindo na sua casa, quem sabe aqui no Brasil ou no exterior, aonde você estiver me ouvindo, quando Deus te criou, quando Deus nos criou, Ele criou como a coroa da criação dEle, aleluia, todas as outras coisas, Ele disse haja, todas as outras coisas, Ele usou o verbo, Ele usou a palavra para criar, mas quando Ele foi te criar, Ele desceu no barro, Ele colocou a mão no barro, Ele fez você, Ele formou você, e Ele colocou a essência dEle dentro de mim, dentro de você. Então esse Deus que muitas vezes é desprezado, está habitando dentro de nós. Esse Deus está dentro de você nesta noite, e Ele está dizendo, conte comigo filho, conte comigo filha, porque a minha presença continuará contigo, aleluia. Não abandone Deus. Deus está te caçando nesta noite. Eu vejo como que parece que eu estou, sabe quando você começa a piscar e parece que está cheio de faíscas, cheio de vagalumes? É como se eu estivesse vendo raios aqui dentro nesta noite. Eu estou perguntando, Espírito Santo, o que é isso? É Deus caçando pessoas aqui dentro nesta noite. É Deus procurando pessoas aqui dentro nesta noite, aleluia. É Deus querendo mostrar o sobrenatural dEle para você. É Deus querendo, aleluia, dizendo para você, rei, esta prova, esta luta não é para te envergonhar, não é para a destruição da sua casa, da sua família, não. Esta prova, esta luta é para que o meu nome seja glorificado, aleluia. Deus quer ser glorificado através da sua vida, através da sua casa, da sua família, através do seu esposo, da sua esposa, através do seu filho, da sua filha, através desta situação. Então se você crê nisso, aleluia, se você acredita nisso, aplauda Ele com intensidade, dando glórias a Ele nesta noite. Nós precisamos da presença de Deus. Olha o que está escrito, registrado para nós, lá no livro do Êxodo,
capítulo de número 33, verso 12 e 13. E Moisés disse ao Senhor: eis que tu me dizes, fazes subir a este povo, porém não me fazes saber quem hás de enviar comigo. Deus, o Senhor está falando para eu conduzir este povo, levar este povo que saiu do Egito em direção à terra prometida. O Senhor está me falando isso, ok? Ok. Só que faz-me ou diga para mim, né, quem é que hás de enviar comigo? E Moisés continua dizendo a Deus. Isso aqui é uma conversa que Moisés está tendo com Deus no topo do Monte Sinai. Monte Sinai, conforme eu disse sexta-feira passada, é o mesmo monte chamado Horebe. Quando você encontrar Monte Horebe na Bíblia, Monte Sinai é a mesma coisa, é o mesmo monte, é a mesma montanha, ok? É a mesma montanha lá no deserto de Sinai, na península do Sinai em Israel, ok? Aí Moisés continua. E tu disseste, Moisés dizendo para Deus: conheço-te por teu nome. Olha aqui, a intimidade com Deus. Deus dizendo para, Moisés dizendo para Deus: olha, conheço-te por teu nome, ou seja, o Senhor me conhece por nome. Também achaste graça aos meus olhos. Olha o verso 13. Olha lá. Agora, pois, se tenho achado graça aos teus olhos, Moisés dizendo, rogo-te que me faça saber o teu caminho e conhecer-te-ei, para que ache graça aos teus olhos. E considera que esta nação que está aqui, ó, isso aqui é o teu povo. Isso é outra história. Moisés contendendo com Deus, brigando com Deus, se o povo era de Moisés, se o povo era de Deus. Moisés dizia que o povo era de Deus, Deus dizia que o povo era de Moisés. Deus queria destruir todo o povo e começar outro povo, outra nação para ir para Israel. Virou uma confusão ali, no fim acabou dando tudo certo. Diga, tudo deu certo. Diga, tudo deu certo. Israel havia acabado de sair do Egito. Estavam acampados ao pé do Monte Sinai. Eu já tive a oportunidade de dormir aos pés do Monte Sinai, com a janela do quarto do hotel, ali próximo ao mosteiro de Santa Catarina, lá no deserto do Sinai, aos pés do Monte Sinai. Eu já tive o privilégio de dormir e a janela do meu quarto, aonde eu fiquei juntamente com o pastor Sagres, hospedado pela primeira vez que eu fui a Israel, e nós, da janela do quarto, nós dormimos olhando direto para este monte, o Monte Sinai. E era ali que o povo de Israel estava acampado. Tinham saído do Egito. E Moisés questiona Deus, perguntando para Deus, quem é que vai nos conduzir até a terra prometida? O Senhor prometeu uma terra para nós. O Senhor fez promessas para nós. Mas nós não teremos condições de caminhar até o momento da promessa, até o local da promessa. Nós não temos condições de caminhar até lá se tu não fores conosco. Quem é que vai nos conduzir até lá? Olha a resposta que o próprio Deus deu para Moisés. Olha a resposta, Êxodo 33, 14. Disse, pois, aqui é Deus falando. Disse, pois, irá a minha presença contigo para te fazer descansar. É a minha presença que vai com você. A sua intimidade com Deus, a nossa intimidade com Deus, faz com que a presença dEle venha até nós. Faz com que a presença do Todo-Poderoso, o arquiteto do universo de todas as coisas, venha até nós. Só que muitas pessoas não estão mais acreditando nisso. Já se acostumaram tanto com Deus que culto, ou Bíblia, ou oração, passa a ser banalizado. Já se acostumaram. Já se acostumaram a viver de planos B. Já se acostumaram de viver na rabeira do caminhão. Já se acostumaram com a irmãzinha da sandalinha de fogo.
já se acostumaram com o profeta das mãos ungidas, já se acostumaram. E não tem, estão desacreditando da Bíblia, estão desacreditando do Deus da Bíblia, e se esqueceram e se esquecem muito rápido daquilo que Deus fez, daquilo que Deus está fazendo e daquilo que ainda Deus virá fazer. Muitas pessoas estão inseridas nesse contexto. Moisés estava lá em cima conversando com Deus. O povo estava nos pés do monte Sinai. E Moisés demora porque Deus estava escrevendo as tábuas da lei, estava escrevendo a lei, as leis, estava orientando Moisés. E o povo que tinha saído do Egito, que passou dentro do Mar Vermelho a pés enxutos, beberam água quando a água lá de Mara era salgada, né, porque fica próximo ali ao Mar Vermelho, né, então é salobra a água, né, Moisés restaura aquelas águas e o povo bebe. O povo se esqueceu rapidamente de Deus. Tem gente que se esquece rapidamente daquilo que Deus fez. Deus realizou um grande milagre. 2, 3 dias, uma semana, um mês depois, já se acostumou tanto que não agradece a Deus mais por aquilo que alcançou. Parece que Deus passa a ser algo místico na vida desta pessoa, algo não real. O povo que havia ficado lá ao pé do Monte Sinai, olha o que esse povo estava fazendo. Êxodo 32, 1. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se o povo de Arão e disse-lhe: levanta-te, faze-nos deuses, com D minúsculo, que vão adiante de nós. Nós queremos que tu faças, Arão, um Deus que vá à nossa frente, que vá adiante de nós, que nos mostre a direção, porque quanto a este Moisés, falta de respeito, conforme eu disse sexta-feira com a liderança, né? Porque quanto a este Moisés, olha, o homem que nos tirou da terra do Egito, meu Deus, não sabemos o que aconteceu com ele. Então, Arão, faça deuses para nós, faça um Deus, nós queremos um Deus, esquece esse Moisés. Isso é andar por vista, porque sabe o que aquele povo queria? Aquele povo queria algo que eles pudessem pegar. Aquele povo estava querendo algo que eles pudessem tocar, que eles pudessem ver. Tinha que andar por vista. Não, eu tenho que ver, né? Eu tenho que ver, porque se eu não ver, né? Passa na frente e tudo mais, se eu não ver e tudo mais. A idolatria é abominação a Deus. A idolatria corrói o coração de Deus. A idolatria é abominação diante dele. A idolatria é o pior dos pecados que o ser humano pode cometer, porque está trocando o Deus vivo, o Deus criador, por aquilo que não tem boca, mas não fala, tem olhos, mas não vê, tem mãos e não apalpam, tem pés e não anda, tem boca e não fala, e precisa ser carregado. A idolatria é um dos piores para Deus. Sem a presença de Deus não há vitórias. Sem a presença de Deus não há bênção. Sem a presença de Deus, a pessoa está fadada ao fracasso, ao insucesso, à derrota. Sem a presença de Deus. E não é só dentro da igreja. A presença de Deus tem que nos acompanhar em todos os lugares aonde nós estivermos. Precisei sair com o carro do meu filho esses dias. O tanque estava quase vazio. Eu havia ganho uma oferta aqui na igreja. Parei no posto e falei: completa o tanque. E uma voz, que não é a voz de Deus, soprou no meu ouvido e disse: coloca a notinha lá no seu combustível e apresenta lá na igreja e recebe da igreja. A voz veio. Se a presença de Deus não estiver comigo e com você, nós pecamos. Eu me lembro muito bem que no posto em frente ao fim da picada, o posto que tem ali
na frente do fim da picada. Eu me lembro que a hora que eu entrei, coloquei a chave na ignição, virei. Não joga a notinha fora não, coloca lá no combustível que a igreja te paga e recebe lá da igreja. Se eu fizesse isso, o tesoureiro jamais iria saber, ninguém iria saber, só eu e pronto. Somente eu iria saber. Amém, igreja? Você pode dizer amém e bater palma a Jesus? Só eu iria saber? Não. Eu ouvi aquela voz. Se o meu filho, eu tenho certeza que ele está me ouvindo, se ele for ver lá naquela coisinha de colocar lixinho que está lá dentro do carro, ele pode ir lá agora, ele pode ver que eu rasguei a nota e coloquei lá dentro. Eu não posso andar por vista, eu tenho que andar por fé. Eu não posso ser crente só aqui dentro da igreja, eu tenho que ser crente lá fora também. Eu não posso ouvir a voz de Deus só aqui dentro da igreja, eu tenho que estar ligado, antenado em todo tempo, em todo instante, em todo momento, para ouvir a voz de Deus. Aquele, pois, que ouve e as pratica, este é semelhante a um homem prudente que está edificando a casa dele sobre uma rocha. Está colocando o pilar, a pilastra, a coluna dele sobre uma rocha. Mas aquele que pega a nota e coloca junto e apresenta na tesouraria, esse é semelhante ao insensato que está edificando a casa dele sobre a areia. Sem a presença de Deus não há vida, sem a presença de Deus não há vitória, sem a presença de Deus não há bênçãos. E muitos não conseguem andar por fé, muitos não estão conseguindo mais andar por fé. Porque qualquer situação já é motivo de abalo, já é motivo de chutar o balde e abandonar tudo. Aí Moisés está conversando com Deus, Deus conversando com Moisés, intimidade pura. Se Moisés foi o homem mais manso da terra, é a palavra que diz, eu tenho que acreditar que ele foi o homem mais manso da terra. E algumas pessoas ainda acham que eu sou meio, Pedrão, tudo mais. Deus está conversando com Moisés. E quando, durante a conversa, quais são os 3 atributos de Deus, igreja? Quais são os 3 atributos de Deus? Quais são? Eu estou perguntando para a igreja, quais são os 3 atributos de Deus? Onisciente, onipresente e onipotente. Então ele está conversando com Moisés, mas também está de olho no povo lá embaixo. Deus está aqui com você, mas Ele está de olho lá no seu parente, no seu amigo que está no hospital, ou na sua filha, ou no seu filho. Deus está antenado, Deus está olhando. Deus está aqui, mas Ele está em todos os lugares do planeta chamado Terra, ou em todos os lugares do universo. Pastor, mas isso é difícil de acreditar, o problema é seu. Crendo ou não, isso é real. Aí Deus conversando com Moisés, Deus olha e vê o povo degringolado. O povo havia se corrompido. Olha lá, Êxodo 32, 7. É para acabar? É para mim parar? Ai, Jesus, olha, chegou a dar uma bala aqui no coração. Isso era para mim parar. Olha lá, Êxodo capítulo 32, 2, versículo 7 e 8. Então disse Yahvé a Moisés, vai, desce, porque o teu povo que fizeste subir do Egito se tem corrompido. O povo se corrompeu, verso 8. Olha lá. E depressa se tem desviado do caminho que eu lhe tinha ordenado. Olha, Deus havia proposto um caminho excelente para o povo. O caminho é esse. Quem é que disse que é o caminho, a verdade e a vida? Quem é que disse? Eu sou a vida. Eles fizeram para si, olha só, um bezerro de fundição. E perante ele se inclinaram, Jesus, Maria, José. E ofereceram-lhe sacrifícios. E disseram, este é o teu Deus, ó Israel, que te tirou da terra do Egito. Pergunto para você, foi o bezerro que tirou eles lá do Egito? Foi o bezerro?
Foi o bezerro? Hã? Foi algum desses santos por aí que te criou? Foi? 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 Hã? Foi a mão de um homem que te formou, que te criou? Não. Mas olha aqui, edificando a casa sobre a areia, não sobre a rocha, edificando a casa sobre a areia. Sabe o que acontece? Partindo para o encerramento, sabe o que acontece? Deus olha e Deus fala para Moisés: eu vou destruir esse povo, eu vou fulminar este povo, eu vou acabar com este povo, porque estão se desviando dos meus caminhos. Meu irmão, cuidado. Meu irmão, esta igreja, ela preza pela palavra de Deus. Quando nós convidamos alguém para estar nessa tribuna ou ministrando aqui nos nossos cultos, eu observo, ainda que um ou dois cultos eu não esteja presente, mas eu assisto a live quando eu chego na minha casa, para ver se precisa de alguma correção, se precisa chamar alguém e falar para esta pessoa: olha, não é bem assim. Esta igreja prima pela palavra de Deus, prima pelo ensinamento da palavra de Deus. Aonde você tem edificado a sua casa? Aonde você tem edificado a sua vida? Aonde? Nós precisamos entender que Deus, através do Santo Espírito, está falando conosco nesta noite. Reveja seus conceitos, reveja aquilo pela qual você não tem observado verdadeiramente nos últimos tempos. Veja se você não está praticando algo errado, se você não está errando. Olha o que o próprio Cristo disse em Mateus 22, versículo 29. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Quando eu erro, quando eu edifico a minha vida sobre a areia, eu deixo de experimentar o poder miraculoso, o poder sobrenatural de Deus sobre a minha vida. Quando eu edifico a minha vida sobre a areia e sou afoito em fazer algo que não está no centro da vontade de Deus, eu vou pagar pelas consequências, eu sofrerei sérias consequências. Então eu tenho que estar antenado o tempo todo, ouvindo a voz de Deus, sabendo aquilo que Deus tem para mim, aleluia. Por isso nós precisamos entender que sem a presença de Deus não há vida, não há vitória, não há bênçãos. Qual era o objetivo para aquele povo que estava aos pés do Monte Sinai? O objetivo não era ficar no deserto, o objetivo não era ficar na prova, o objetivo não era ficar na luta, o objetivo não era ficar passando por aquela situação. Qual era o objetivo? Era Canaã, era a terra prometida, era a terra que mana leite e mel verdadeiramente. Eu estive lá, eu vi com os meus olhos. Um país em pleno deserto, exportar frutas, exportar legumes, exportar flores, exportar banana. Eu fui em alguns kibbutz, são assentamentos lá em Israel, e eu vi com os meus olhos. Eu não estou ouvindo, eu não li, eu vi, eu estive, eu presenciei uma nação surgir em um só dia, em 1948, e essa nação florescer em pleno deserto. Se Deus fez isso com Israel, você acha que Deus não pode entrar na sua vida, na sua casa, na sua família nesta hora, aleluia, e causar um reboliço santo, um reboliço espiritual lá, mudar esta situação, mudar a mentalidade, mudar a visão, mudar o emocional, mudar o mental, mudar a psique, mudar o espiritual? Você acha que Deus não pode entrar ali agora, ou abrir todas as portas que estão precisando serem abertas para você, para mim, para nós? Pode, aleluia. Olha o que está escrito lá em Êxodo 33, 1 e 3. Olha o que está escrito. Disse mais o Senhor a Moisés: vai, sobe daqui, tu e o povo que fizeste subir da terra do Egito, a terra que jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua descendência a darei. Verso de número 2, aleluia. Enviarei um anjo adiante de ti, e lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os perizeus, e os heveus e os jebuseus. Verso 3, aleluia, a uma terra que mana leite e mel, porque eu não subirei no meio de ti, porquanto és povo de dura cerviz, para te não
consuma, para que te não consuma eu no caminho. Meu irmão, aleluia, Deus está dizendo para nós nesta noite, em letras garrafais: ei, 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 se a minha presença não estiver com você, você não vai colocar os seus pés na terra prometida. Mas se a minha presença estiver com você, aleluia, não vai ter inimigo, não vai ter deserto, não vai ter problema, não vai ter situação que vai impedir eu colocar a tua bênção, a tua promessa nas tuas mãos. Ei, 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 tem promessa de Deus aí? Ei, você tem promessa de Deus na sua vida? Se você tem promessa de Deus, abra os teus olhos, aguce os teus ouvidos, aleluia, porque a palavra do nosso Deus nos diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra, aleluia. A palavra do nosso Deus, do meu Deus, do seu Deus diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, esse pode descansar, aleluia. A palavra do meu Deus, do seu Deus diz, aleluia, que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque Ele está comigo, está com você. A sua vara e o seu cajado me consola, aleluia. E Ele vai preparar uma mesa diante de você na presença dos inimigos. Ele vai ungir a sua cabeça com óleo, o seu cálice vai transbordar, aleluia. E a bondade e a misericórdia do Senhor te seguirão todos os dias da sua vida, aleluia, para te dar descanso. Leia a Bíblia Sagrada, ore intensamente, busque a presença de Deus em todo o tempo, e Ele cumprirá aquilo que Ele prometeu. Capítulo 28 de Mateus, versículo de número 20. Leia, ore, busque a presença de Deus, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Leia a Bíblia, ore, busque a presença de Deus, e Ele cumprirá aquilo que Ele deixou escrito na palavra. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Posso ouvir um amém? Posso ouvir um aleluia? Posso ouvir um glória a Deus? Glória a Deus. Deus é bom, Deus é lindo, Deus é maravilhoso, Deus é fiel, e sua fidelidade dura para sempre. Você que está aqui, você que está em casa, por favor, não abandone Deus. Fique com Deus, fique com o Senhor, ande por fé, não ande por vista, em nome do Senhor Jesus. Queridos, domingo próximo que vem eu tenho... Antes de ver esta promessa se cumprir na vida dele, se você tem promessa de Deus, você não vai descer à sepultura antes da promessa dele se cumprir, porque se Deus falou, Ele está velando sobre a palavra dele para se cumprir. Então tira isso da sua cabeça, esta doença, este mal, este problema, esta situação, isso aí não é nada para Deus, é como um risco na água. E nesta noite Deus manda dizer a você: ei, 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 eu ainda sou Deus e sempre serei. Ei, eu estou aqui para agir, para atuar, para fazer, para operar sobre a sua vida. Você crê nisso? Palavra, receba uma palavra de Deus hoje para você. Se você tem uma palavra, se agarre nela e vai, porque quem garante a palavra é Cristo Jesus. Quem garante para mim e para você, a minha Bíblia, a sua Bíblia, fala assim que Ele vela pela palavra dele para que ela se cumpra na minha e na sua vida. Ei, talvez eu estou pegando para pessoas aqui que você está numa peleja e Deus manda te dizer: e continua pelejando. Talvez você está em casa, você está numa peleja. Eu não sei que peleja que é a sua, se é espiritual, se é material, se é conjugal, se é material, se é filiar. Eu não sei o que você está passando, mas Deus manda te dizer nessa noite: Ele está vendo a tua peleja. Minha, na sua, nas nossas vidas, é preciso que nós, na sua ótica, na sua visão, o que isso pode deflagrar, o que isso pode causar no seio da família.
nome do Senhor Jesus. Querido Deus, eu estou pedindo, intercedendo e orando por esta casa, esta família, em nome de Jesus. E todos digam amém.